Meus irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Nós veremos hoje do verso 1 ao verso 6. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Todos acharam? Amém? Antes da gente fazer a leitura, vamos ao Senhor em mais uma oração. Eu queria pedir que os irmãos baixassem suas cabeças, fechassem os olhos e se concentrassem no Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por a oportunidade que temos de aprender mais da Tua palavra, de aprender mais do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja aplicada, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser fiel e que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado e seja conhecido para todo sempre. Assim nós choramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de NBA, de basquete americano. Eu gosto muito. Mas para além do esporte, basquete, eu gosto muito das historinhas que acontecem na NBA. Eu gosto muito das histórias que estão acontecendo, das narrativas que estão ocorrendo em todo o redor e em tudo que está acontecendo. Eu gosto das histórias legais, como a história de Yannis Antetokounmpo, que é um grego, que ele vivia numa família muito pobre, com muitos irmãos, e ele foi descoberto já mais velho jogando. Ele passou a jogar na segunda divisão da Grécia, até que um olheiro americano viu e o chamou para jogar na NBA. E ele virou hoje talvez um dos melhores jogadores da atualidade. Mas também existem histórias que não são tão interessantes, que não são tão legais. Como, por exemplo, a história de Miles Bridges, que é um jogador que foi condenado por bater e violentar a sua mulher. Esse cara, de forma recente, ele bateu na sua mulher com provas que são fatos, ele foi condenado pela justiça e ele continua jogando na NBA. Existe um outro rapaz que fez a mesma coisa, chamado Jackson Hayes. Ele bateu na sua namorada, ele expulsou de sua casa e jogou tudo que ela tinha para fora. Ele foi denunciado, ele foi condenado e ele continua jogando na NBA. Ele continua jogando. Existe um outro cara chamado Kentavious Caldwell-Pope, que ele foi preso por posse de drogas. E pasmem vocês, ele jogou por um tempo com uma tornozeleira eletrônica. Mas ele continuou jogando na NBA. Há algumas décadas atrás, um rapaz chamado Leo Alcindor, ele foi criado na Igreja Católica, ele foi criado como um católico e já profissional, ele se converteu ao islamismo de modo tal que ele mudou o seu nome. Ele passou a se chamar Kareem Abdul-Jabbar. E ele continuou jogando na NBA. Recentemente, um rapaz chamado Jaden Ivey, ele que era tido como uma das maiores promessas do basquete americano, uma das maiores promessas do mundo do esporte, ele foi dispensado de seu time, ele foi demitido de seu time, ele foi convidado a se retirar. E aí você pensa, qual foi o crime que ele cometeu, visto que eu falei tantas coisas horríveis aqui e eles continuam jogando? O que fez com que Jaden Ivey fosse demitido, fosse mandado embora de seu time, foi que ele se converteu ao cristianismo e começou a pregar o evangelho de forma pública. Não faz muito tempo que isso aconteceu. Semana passada. Jaden Ivey, ele sofreu uma lesão e ele conta que durante esse tempo em que estava se recuperando, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo.
E ele passou a pregar de forma mais pública, ele passou a falar do evangelho, ele passou a falar das coisas que aconteciam na própria NBA que não faziam sentido, ele passou a falar da agenda que a NBA estava comprando, estava demonstrando para as pessoas, e ele foi dispensado. E os repórteres começaram a falar que ele estava sendo inconveniente, que ele estava sendo um mau companheiro de vestiário, que ele estava sendo uma pessoa ruim. E ele estava simplesmente pregando o evangelho. E o que é que isso tem a ver com o nosso texto? No texto que a gente vai ver hoje, nós veremos que os cristãos, eles param de cometer práticas pecaminosas e eles começam a ser difamados pelo evangelho. Exatamente o que está acontecendo com Jaden Ivey. O que nós veremos hoje é que os sofrimentos causados por amor a Cristo, eles apontam para uma vida em espírito que agrada a Deus. Eu vou repetir. Os sofrimentos causados por amor a Cristo, eles apontam para uma vida em espírito que agrada a Deus. Vamos ao texto? Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Meus irmãos, sabendo que os sofrimentos causados por amor a Cristo, eles apontam para uma vida em espírito que agrada a Deus, surge a pergunta, de que modo? Como isso acontece? Em primeiro lugar, eu quero sugerir que esses sofrimentos apontam para uma vida em espírito que agrada a Deus quando nós nos armamos de Cristo contra o pecado. O versículo 1 começa com uma conjunção, a conjunção ora. Essa conjunção ora, ela liga imediatamente o versículo 1, aquilo que vai ser falado agora, ao que foi falado lá no capítulo 3, no verso 18, que diz que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, tendo essa mentalidade, e de novo, Pedro fala aqui, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês armados do mesmo pensamento. Estejam vocês armados do pensamento de Cristo. Mas percebam o linguajar utilizado por Pedro. Percebam a palavra. Estejam armados. Qual que é a ideia de armado? Armado é uma palavra num contexto militar. É uma palavra que dá um sentido de guerra. É para o cristão ele estar armado, pronto para guerrear. E talvez você pense imediatamente no que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Estejam armados da armadura de Deus. Vocês lembram? Então, Pedro aqui, ele também traz essa ideia de luta, essa ideia de combate. Ele nos chama a nos armarmos de Cristo. Mas não é simplesmente armados de Cristo. Como que se arma de Cristo? É armados do mesmo pensamento. O termo utilizado aqui para pensamento
é um termo utilizado em outras passagens bíblicas que dá um sentido de consequência moral positiva. Então, aquele crente, aquele cristão que está armado de Cristo, ele está respondendo moralmente de forma positiva. Não há possibilidade de responder de uma forma negativa. Não há possibilidade de ser imoral quando você está armado do pensamento de Cristo. É isso que Pedro está falando aqui. E é muito interessante porque nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, que o Senhor Jesus, ele venceu principados e potestades. Ele venceu a morte. Mas acontece que para o crente essa guerra continua. Nós vencemos em Cristo, mas o pecado ainda ronda o nosso coração. A nossa carne ainda é tentada e por isso precisamos estar armados do mesmo pensamento de Cristo. E o verso continua: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Esse versículo, esse último trecho, ele é bastante debatido entre teólogos, existindo algumas posições. Entre elas, a interpretação para a carne é que se refere ao corpo físico. Então, aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. É como se fosse a ideia de que se você sofre na carne de forma física, você rompe com o pecado. Talvez se você autoflagelar, se você se martirizar. Esse obviamente não é o sentido do texto pelo qual Pedro está falando aqui. A ideia daqui é carne no sentido de tempo que resta aqui ao homem. Aquele que sofre é aquele que rompe com o pecado. Aquele que sofre por conta do evangelho é aquele que escolhe não pecar em obediência a Deus. Então o crente, ele deve se armar do mesmo pensamento de Cristo para que ele escolha rejeitar o pecado, para que ele escolha viver em obediência ao Senhor. Nós vimos que o sofrimento ele aponta para uma vida espiritual que agrada a Deus, uma vida em espírito que agrada a Deus, quando nós nos armamos de Cristo. E em segundo lugar, quando nós somos difamados por conta do Evangelho. Vejam comigo, a partir do verso 2, diz o seguinte: para que, no tempo que lhe resta na carne, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Percebem que aqui uma diferença agora. Pedro, ele passa a régua. Existe um homem que é antes de conhecer a Cristo, existe outro depois de conhecer a Cristo. Aquele que rompeu com o pecado, aquele que rejeitou o pecado em favor da obediência a Deus, ele deve continuar servindo a Cristo. Ele não vive mais de acordo com as paixões humanas. Ele vive para a glória de Deus. Mas o verso 3, ele exemplifica quais são essas paixões humanas pela qual o apóstolo Pedro está se referindo. E diz o seguinte: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Percebam aqui que Pedro não está falando simplesmente que só os gentios, de forma étnica, eram as pessoas que praticavam esses pecados. Certo comentarista vai dizer que os apóstolos cristãos, eles expandem a linguagem que já era utilizada. E qual que era a linguagem? O povo da aliança e o povo fora da aliança. Os judeus e os gentios. Eles expandem para um novo momento agora. Então, aquele gentio, aquele judeu que se converte a Cristo, ele é chamado de povo da aliança. E aquele que não é, ele é chamado de gentio.
Mas não é simplesmente porque o gentio que praticava esses pecados. Porque essa ideia de que os judeus não praticavam tais atos talvez seja uma ideia muito romantizada. A gente vê durante toda a Escritura que os judeus, de fato, praticavam essas coisas em alguns momentos. A gente tem, por exemplo, lá em Êxodo, os judeus adorando a um bezerro de ouro, idolatrando um outro Deus. A gente vê em Juízes, e especialmente em Juízes 19, os judeus, os benjamitas participando de orgias, participando de violência, participando de atos sexuais ilícitos. Então aqui, o que ele está querendo falar é uma ideia de povo da aliança e povo fora da aliança. Então, uma vez que já praticavam e não praticam mais esses atos, o crente deve viver de acordo com a vontade de Deus. Mas vamos olhar um pouquinho quais são esses atos. Em primeiro lugar, as práticas libertinas. Essas práticas, elas originalmente se referem a qualquer comportamento imoral, mas de forma um pouco mais específica, comportamento imoral em práticas sexuais, em atos sexuais e em atos de violência. Em segundo lugar, nós vemos os desejos carnais. Talvez em uma outra tradução aí na sua Bíblia esteja lascívia, que são impulsos que tendem também à imoralidade sexual. Alguns comentaristas vão dizer que são imoralidade sexual de uma forma de permissividade a toda e qualquer situação e autogratificação. Ou seja, comportamentos de masturbação, por exemplo, que são autogratificantes. Pedro está atacando esse pecado. Os próximos 3 pecados são bebedeiras, orgias e embriaguez. São pecados que se referem a práticas exageradas de comer e de beber e de perder completamente a consciência. Perder a consciência de modo que você perca o pudor para praticar qualquer tipo de ato libertino, qualquer tipo de ato imoral, qualquer tipo de ato sexual que seja escandaloso e contrário à vontade do Senhor. É muito interessante porque no contexto em que Pedro está falando isso, todos esses pecados eles aconteciam com alguma frequência, em especial em festivais e festividades que eram em comemoração ao deus Baco, o deus do vinho, o deus da libertinagem, o deus daquilo que era bom, da festa. Então as pessoas iam até essas festas, elas iam até esses encontros familiares, encontros religiosos e encontros comerciais, e mesmo que em momentos sociais elas fossem contra essas práticas, naquele momento elas se deixavam levar por todo tipo de pecado que fizessem com que elas perdessem totalmente o pudor. Então Pedro está atacando esses pecados aqui. E, em último lugar, ele fala sobre detestáveis idolatrias. É muito interessante a gente olhar para aquele mundo antigo, o mundo do primeiro século, porque quando a gente olha escritos de outros autores para fora do cristianismo, para fora do judaísmo, por exemplo, é muito raro que autores que serviam a outros deuses utilizassem o termo idolatria para outras religiões. Então, mesmo que eles não concordassem com a religião de uma outra pessoa, eles não chamavam aquela pessoa de idólatra. Então, quando Pedro fala aqui, detestáveis idolatrias, é uma afronta sem precedentes. Para os politeístas, não havia problema em você servir a Jesus e servir a vários outros deuses. Não era um problema servir a Jesus. A grande questão era, os crentes em Jesus, eles consideravam toda e qualquer outro tipo de adoração a toda e qualquer outra divindade como idolatria. E isso, para aqueles homens no primeiro século, era uma ofensa gigantesca. Era uma ofensa gigantesca. Então, Pedro está dizendo que os crentes que outrora participavam disso, não participam mais. E qual que é a consequência disso? A gente vê isso
no verso 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam a eles no mesmo excesso de devassidão. A consequência do crente em parar com esses atos, de parar com esses pecados, de se afastar dessas abominações a Deus, é que a partir de agora ele era difamado. A partir de agora falavam mal do crente. A partir de agora violentavam o crente. A partir de agora tinham raiva do crente. E é muito interessante o termo original aqui utilizado para estranham, a estranheza. O termo aqui é xenizo. E a raiz dessa palavra é xeno, ou em bom paraibanês, xeno. Talvez você conheça essa palavra de xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, o ódio ao diferente. Então, com essa palavra aqui, Pedro está querendo dizer ao crente, eles consideram você de uma outra nacionalidade. Eles consideram você, crente, de um outro lugar. E por isso eles odeiam você. Crente, você é um peregrino aqui. E eles te odeiam por isso. Porque aquele que é crente em Jesus, aquele que passava a acreditar em Jesus, ele não ligava mais, ele não se importava mais para o reino do homem, para os prazeres carnais. Ele se importava apenas com o reino celestial. Ele era um cidadão celestial, por isso ele era um estrangeiro. Por isso ele sofria. Por isso que ele era mal falado. E o texto termina dizendo que aqueles crentes, eles agora não participavam mais do excesso de devassidão. Essa ideia de excesso aqui, talvez a melhor tradução fosse dilúvio. Então é um dilúvio, é uma torrente de devassidão. É uma devassidão que não para e ofende a Deus. Nós vimos em primeiro lugar que quando o crente sofre por amor a Jesus, ele vive uma vida em espírito que agrada a Deus quando ele se afasta do pecado e ele se arma de Cristo. Em segundo lugar, quando ele é difamado por conta do evangelho. E em terceiro lugar, quando ele confia no julgamento do Senhor. Diz assim o verso 5. Eles quem? Esses pagãos, esses ímpios, esses gentios, eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Naquela época não existia muito a ideia de uma prestação de contas numa vida após a morte em outras religiões, em religiões politeístas. Então talvez eles olhassem para o crente e falassem, por que eu deveria servir a esse Deus, servir a esse Jesus, se eu vou ter que me abster de tanta coisa? Por quê? E a resposta está aqui. Pedro diz que essas pessoas, elas terão que passar pelo juízo daquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então haveria um julgamento, há um pós-morte. E esse pós-morte é julgado pelo próprio Deus. E o verso 6 diz assim, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Talvez esse seja o verso mais controverso dessa porção que a gente está estudando hoje. Como assim o evangelho foi pregado a mortos? A mortos? Algumas pessoas vão utilizar esse evangelho para defender que há uma possibilidade de salvação mesmo depois da morte. E para isso elas torcem o texto bíblico com uma espécie de não adianta se aquela pessoa morreu sem Cristo, de alguma forma aqui o evangelho pode ser pregado a ela e ela pode se converter mesmo depois da morte. Mas não é isso que o texto diz. A ideia do texto aqui é a ideia de que o evangelho foi pregado a pessoas que outrora estavam vivas e agora se encontram mortas.
é a ideia da universalidade do julgamento do Senhor. Não importa se você está morto, você vai passar pelo julgamento. Não há escapatória, haverá um julgamento. Jesus, ele é competente para julgar vivos e mortos. Então, essas pessoas que estavam difamando os crentes, essas pessoas que viviam em práticas de devassidão, que viviam em imoralidade, que viviam em afrontar a Deus e viviam adorando a outros deuses, elas haveriam de passar pelo julgamento divino. Mas além de um aviso e de um aviso sério, essa parte do texto aqui também é conforto ao coração do crente. Porque se não houvesse mais, se não houvesse uma vida após a morte, aquele crente que já morreu, de que teria valido a vida dele? De que teria valido? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele faz uma defesa da ressurreição. Se não há ressurreição, vã é a nossa fé. Se não há algo depois, vã é a nossa fé. Comamos e bebamos, como os pagãos, como os ímpios, porque amanhã morreremos. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que haverá um juízo, e Cristo é aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esse aviso serve de consolo aos crentes. Serve de consolo. Mas, afinal de contas, de que forma esse texto pode se aplicar aos nossos corações? O que é que a gente aprende com essas verdades ditas aqui? Eu quero sugerir algumas aplicações. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a nossa luta, ela não acabou. O que nós vivemos aqui é guerra. Mas nós não vivemos uma guerra contra pessoas. Nós vivemos uma guerra contra a nossa própria carne. Nós vivemos uma guerra contra as tentações que vêm sobre nós. Nós vivemos uma guerra contra a nossa lascívia. Nós vivemos uma guerra contra o nosso egoísmo. Nós vivemos uma guerra contra a nossa idolatria. E a pergunta que fica é: qual deve ser a nossa posição nessa guerra? De que forma a gente enfrenta essa guerra? E o que o apóstolo Pedro fala aqui é que nós enfrentamos essa guerra quando nós estamos armados de Cristo. Nós estamos armados do mesmo pensamento de Cristo. Nós estamos armados vivendo como espelhos do Evangelho, espelhos de Jesus. A palavra vai dizer: aquele que está de pé, cuide para não cair. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas, afinal de contas, como é que a gente se prepara para essa guerra? Como é que a gente se arma de Cristo? Talvez seja uma resposta muito óbvia. Mas nós podemos nos armar de Cristo quando nós conhecemos a Cristo. É simples. Nós nos armamos do mesmo pensamento de Cristo quando nós conhecemos a Cristo. Como é que a gente conhece a Cristo? Através da palavra, através das Escrituras. A Bíblia, ela não é simplesmente um manual moral de regras. A Bíblia, ela é uma história. Ela é a história da redenção. Ela é a história da salvação e ela tem um claro protagonista: Jesus Cristo. Jesus é o protagonista. Então, meu irmão, minha irmã, você quer conhecer a Cristo? Se dedique a conhecer as Escrituras. Se dedique a conhecer a palavra. Perca tempo gastando com a leitura, com a meditação. Perca tempo em oração. Perca tempo conhecendo verdadeiramente a Cristo. E dessa forma a gente consegue se armar do mesmo pensamento de Cristo. Porque a gente não pode se armar de Cristo se nós não conhecermos a Cristo. E eu penso que em muitos momentos a gente não dá o devido valor às Escrituras. Existia um inglês chamado William Tyndale, que eu penso que ele entendeu qual que era a importância da Bíblia,
qual que era a importância das Escrituras. Ele viveu em uma época em que a Igreja Católica ela tinha o monopólio da palavra. Todas as missas, todas as religiões, todos os cultos, eles eram feitos em latim. E qual que era o grande problema disso? O problema disso é que o povo comum não sabia latim. Era uma celebração, era um culto que era feito especialmente para o clero, especialmente para as pessoas importantes. Não havia entendimento, de forma alguma havia entendimento. Então, esse homem, William Tyndale, ele viveu e morreu por uma causa. Traduzir a Bíblia para o inglês, para que as pessoas comuns pudessem ter acesso às Escrituras. Em determinado momento, em uma discussão com um doutor católico, esse doutor soltou a seguinte frase: é preferível viver sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa. Ele realmente falou isso. É preferível viver sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa. A resposta de Tyndale foi o seguinte: se Deus conservar a minha vida, eu farei com que o rapaz que conduz o arado, ou seja, a pessoa simples, saiba mais das Escrituras do que você. Tyndale, então, ele viveu a sua vida e ele morreu por essa causa. Traduzir as Escrituras para que as pessoas pudessem ler. E lendo as Escrituras, as pessoas passaram a conhecer verdadeiramente a Cristo. E lendo as Escrituras, as pessoas passaram a se armar verdadeiramente do mesmo pensamento de Cristo. Porque elas podiam ler a própria palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente escolhe fazer qualquer outra coisa que não seja ler a Bíblia? A gente escolhe colocar em dia a nossa série na Netflix. A gente escolhe ver o jogo do nosso time. A gente escolhe sair para ver os amigos. A gente escolhe fazer hora extra no trabalho. Tudo para não ter um tempo dedicado às Escrituras. Será que a gente tem dado o devido valor à palavra de Deus? Às vezes perguntam, Deus fala? Deus fala. Através da palavra. Então, quer se armar de Cristo, quer conhecer a Cristo, conheça a Bíblia. Dedique tempo à Bíblia. Faça isso e conseguiremos nos armar do mesmo pensamento de Cristo para lutar essa guerra, lutar essa batalha contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio pecado. Uma segunda aplicação, uma pergunta. Nós temos escolhido a obediência a Deus, mesmo que isso nos faça sofrer? Nós escolhemos obedecer a Deus, mesmo que isso faça a gente sofrer? Eu tenho certeza que você conhece o famoso jeitinho brasileiro. É aquele jeitinho que a gente tem de resolver as coisas de uma forma que burle alguma regra ali para a gente ter algum benefício em troca. Para que a gente viva em alguma comodidade. É aquele aplicativo que diz onde tem blitz, quando você quer fugir de uma blitz. Você tomou uma coisinha a mais, você talvez está com a carteira vencida, você não quer passar por uma blitz, então, opa, deixa eu ver aqui onde é que tem. E aí a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. É aquele gato em casa, para pagar menos água, para pagar menos energia. Porque você sabe, a situação financeira do nosso país está difícil, então a gente tem que dar um jeitinho. A gente tem que burlar, fazer alguma coisinha para ter benefício próprio. Ou talvez é aquela sonegação de imposto. E você fala, mas Alex, imposto no Brasil está um negócio tão absurdo. Tem mesmo um problema sonegar imposto? Então, meu irmão, tem sim. Tem sim. Porque quando a gente faz isso, a gente escolhe viver em desobediência a Deus. A gente escolhe ofender a Deus. A gente escolhe levar vantagem em detrimento do outro. Ao invés de obedecer a Deus, a gente obedece o nosso próprio coração. A gente obedece o nosso próprio conforto. Mas convenhamos,
a gente também faz muitas outras coisas que são pecaminosas, pura e simplesmente para não parecermos gente estranha, para não parecer aquele crente careta, para não parecer aquele crente chato. A gente participa daquele grupo de futebol no WhatsApp em que, vez ou outra, alguém manda um vídeo pornográfico. E tá tudo bem, né? Não fui eu que mandei. Mas nós continuamos convivendo com isso. Nós não apontamos o problema para essa situação. Em outros momentos, a gente está numa rodinha de amigos, com colegas, com familiares, e aí começam a soltar piadas. Piadas racistas, piadas xenofóbicas, piadas homofóbicas, e a gente está lá, rindo. Vez ou outra, soltando uma piadinha também. Por quê? Porque a gente não quer ser o crente chato. A gente não quer ser o crente zero à esquerda. A gente não quer ser o crente careta. Então a gente vai continuar fazendo. Tá tudo bem, eu estou só aqui entre meus amigos. Em outros momentos, a gente é chamado para aquela social, entre colegas do trabalho, entre familiares até, em que as bebidas começam a rolar, e você bebe uma, e você bebe duas, e você bebe três, e você bebe quatro, e quando você percebeu, você não percebeu que você perdeu o controle sobre a sua própria vida. Você não percebeu que você perdeu o controle sobre a sua própria consciência e você passa a pecar. É contra isso que Pedro está falando aqui. É sobre escolhermos obedecer a Deus, mesmo que isso faça a gente sofrer. Porque em muitos momentos a gente escolhe o conforto. A gente escolhe ser bem acolhido, a gente escolhe ser bem visto, porque nós simplesmente estamos preocupados em agradar outras pessoas. E qual que é o problema de agradar outras pessoas? Nos momentos em que estamos pensando em simplesmente agradar outras pessoas, nós desagradamos o Senhor, nosso Deus. Nós desagradamos o Criador do universo. Nós desagradamos Cristo, que encarnou nessa terra, sofreu a ira do Pai em nosso lugar. Tudo isso por um tapinha nas costas e falar: cara, tu é legal, viu? Tu é um crente muito bacana. Tu é diferente dos outros. Tá valendo a pena, crente? Tá valendo a pena ser o crente descolado, que é conivente com todas essas práticas pecaminosas? Eu penso que não. Eu realmente penso que não. Mas acontece que em alguns momentos da nossa vida, é possível que a gente já tenha vivido nesses pecados que aqui foram listados. E o que nós precisamos quando nós pecamos é de arrependimento. Nós não precisamos de autoflagelação. Nós não precisamos de martírio. Nós precisamos de arrependimento, reconhecendo que o sangue de Cristo vertido no Calvário foi suficiente para pagar os nossos pecados. Mas você pode falar: mas Alex, autoflagelação, isso não é coisa da Igreja Católica lá na Idade Média? Talvez sim. Mas pensem comigo em formas de autoflagelação que são, de certa forma, veladas. Quando a gente peca, precisamos correr a Cristo em arrependimento. Nós não precisamos fazer algo em troca para merecer o perdão e o favor divino. Nós não precisamos ficar nos martirizando, pensando naquele pecado o tempo todo e pensando: meu Deus, o que é que eu posso fazer para me redimir daquilo, para conseguir alguma bênção do Senhor? Nós não precisamos. Nós temos o precioso sangue de Cristo, que ele é suficiente para resolver o nosso problema, para resolver o nosso pecado. Então, quando você acha que você tiver que fazer alguma boa ação, você precisa pagar pelo seu pecado de alguma forma para conseguir a bênção do Senhor, o que na verdade você está falando é o seguinte: Jesus, o teu sangue não é suficiente. Eu acho que eu preciso dar uma mãozinha aqui. E o nome disso é pecado. Nós não precisamos. O que precisamos é de arrependimento, porque nós podemos ter certeza
que Cristo nos salvou, que o sangue dele é realmente poderoso. É realmente poderoso. Então, que nós vivamos uma vida para a glória única e exclusivamente de Deus. Mas se você não é o crente que está conivente com esses pecados, está sentando na roda dos escarnecedores, talvez hoje você seja o crente que está sofrendo por conta do evangelho. Você está sendo difamado, você está sendo mal falado, e a pergunta é como nós lidamos, como nós respondemos a isso. É verdade que muitas vezes a gente fica triste, a gente fica amuado, a gente é escanteado no trabalho, a gente é escanteado na universidade, a gente é escanteado na escola. Muitas vezes a gente é escanteado da nossa própria família. Me deixem lembrar para vocês o que é que os apóstolos fizeram quando eles sofreram pelo evangelho. Lá em Atos, no capítulo 4 e 5, quando os apóstolos estão pregando o evangelho do Senhor, e eles são expulsos do templo, e eles são açoitados por conta disso. Logo depois o texto diz que eles se alegram porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa do evangelho. Então, meu irmão, você está sofrendo por causa do evangelho, se alegre, você está sendo considerado digno de sofrer por amor a Cristo. Palavras do próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Qual que é a resposta do crente? Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, sofram por causa do evangelho, sofram para a glória de Deus, sofram alegres. Porque quando nós sofremos por causa do evangelho, tenham certeza, Cristo é glorificado. Cristo é glorificado. E se Natan me permite dar um pequeno spoiler do que vem nos próximos sermões, como é que a gente responde a essas difamações? O crente não responde à difamação com mais difamação. O crente não responde à mentira com mais mentira. O crente não responde violência com mais violência. O crente não responde bullying com mais bullying. O crente, ele devolve a perseguição sofrida pelo mundo se parecendo mais com Cristo. O crente devolve a difamação que sofre no mundo, utilizando aquilo que Deus tem dado, a graça que Deus tem dado, os dons que Deus tem dado para servir. É dessa forma que o crente responde às dificuldades, às difamações e à violência que sofre do mundo. Agora eu preciso falar especialmente a você que porventura não teve ainda um verdadeiro encontro com Cristo. Você que ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor, que não tem um verdadeiro relacionamento com Cristo. Eu tenho uma notícia para te dar. Haverá um julgamento. E não há escapatória. Haverá um julgamento. E Jesus, ele é aquele que é competente para julgar vivos e mortos. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você está pronto para esse julgamento? De que maneira você vai entrar nesse julgamento? Você vai entrar no julgamento e Deus vai olhar para você e vai falar: aparte-se de mim porque eu não te conheço? Ou você vai chegar nesse julgamento e o que Deus vai ver vai ser você revestido do sangue de Cristo, de uma nova veste, remidos do seu pecado, e Ele vai falar: vem, bendito do meu Pai, e entrai para o meu reino. O que é que você quer ouvir? Você vai chegar e vai ter ódio de Deus quando você encontrá-lo? Ou você vai olhar para Ele e glorificá-lo, e magnificá-lo, e louvar o nome do Senhor? Há salvação, meu querido.
Há salvação, minha querida, mas não há salvação na sua própria força. A única salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. A única salvação vem por meio do Filho de Deus, que veio para esse mundo, ele encarnou fisicamente e ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. Por conta disso, pelo seu sangue derramado na cruz, ele cobre multidão de pecado. Não há pecado que você tenha cometido que Cristo não possa redimir. Então, creia nele. Creia nele, se entregue totalmente ao Senhor e tenha certeza, quando você chegar no momento do julgamento, ele vai te falar: bendito, amado do meu Pai, passe a eternidade comigo. Vive a eternidade ao nosso lado, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais mazelas, onde haverá única e exclusivamente alegria para a glória de Deus. Eu não sei se o jogador da NBA, Jaden Ivey, ele realmente nasceu de novo. Não sei, não tenho como sondar o coração dele. Mas eu sei que ele tem dado frutos de arrependimento. A minha oração é para que ele se mantenha firme no Evangelho, mesmo com toda difamação, mesmo com toda calúnia, mesmo com todo sofrimento, ele se mantenha firme no Evangelho, tendo certeza de que Cristo já o salvou. Essa também é a minha oração para todos nós que estamos aqui hoje. Você está sofrendo difamação? Glorifique a Deus. Você está sofrendo por conta do Evangelho? Glorifique a Deus. Você está sendo digno de sofrer por causa de Cristo? Glorifique a Deus. Se alegre, tendo certeza que Cristo foi e está sendo glorificado pela tua vida. Amém? Vamos ao Senhor em mais uma oração. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.